Cássio, vamos lá. Dúvidas, questionamentos, momento de turbulência, de elenco, não de relacionamento, nada parecido com o que a gente ouviu agora dos relatos do Ceará, mas de desgaste físico, de lesões. A gente viu um esporte muito descaracterizado contra o Criciúma na quarta-feira. Muito, muito. Talvez até mais do que deveria. Eu falei sobre isso na transmissão do jogo. Henderson poderia ter evitado aquela improvisação de Fabinho ali naquele momento, por mais que tivesse funcionado no jogo contra o Bahia, na Copa do Nordeste, mas é diferente de quando você já tem improvisações em todos os outros setores. Porque foi assim, muito desfalcado, muito fragilizado, que o Sport foi até Criciúma. Né? E perdeu, na primeira bola do jogo levou o gol, depois conseguiu se estabilizar e mesmo, né, longe da sua face principal, fez até para merecer o empate contra o Criciúma, mas não conseguiu. Aí toda vez que tem um resultado negativo, né, foi assim contra o Ceará, foi assim depois da derrota para o São Paulo, a gente naturalmente deixa que a pressão suba um pouquinho. Né, que a temperatura ela dê uma esquentada na situação do esporte. Por quê? Porque como, por exemplo, até aqui na Série B são 3 jogos fora de casa e apenas 2 pontos, ainda que com um time 120% reserva no primeiro e muito desfalcado no terceiro, mas queira ou não, são 9 pontos disputados e só 2 somados. Isso eleva a pressão para os jogos da ilha. E toda vez que o time dá uma patinada, a gente coloca em interrogações. Será que vai reagir bem? Como vai ser a resposta? E ainda que tenha sido lanterna pela frente, a resposta, Cássio, foi contundente. O Sport foi muito sólido. O Sport foi paciente. O Sport foi um time coordenado e destacamos muito ao longo da transmissão. Mostrou uma superioridade técnica, tática gritante sobre o time potiguar e tinha uma facilidade para chegar na área que não é nem natural em jogos da Série B. O Sport pisava na área do ABC quando queria, basicamente. Queria tua visão desse jogo, pelos caminhos, né, que o Sport conseguiu construir, uma vitória por 4-1, mas que teve seu momentozinho ali no final do primeiro tempo, com o gol de empate sofrido, né, de questionamentos. Tua visão desse jogo? Fred, como você frisou, o ABC é uma lanterna que nesse momento vem muito mal na competição, trocou treinador, teve uma queda de produção em relação à Copa do Nordeste muito acentuada, porque ele começou muito bem. É só pegar o primeiro jogo difícil que o Sport teve no ano, que foi contra o ABC, e aquele jogo foi uma partida muito mais bem disputada do que essa de hoje. Foi a terceira vez que o Sport enfrentou o ABC agora em 2023, as outras duas foram pela Copa do Nordeste, né, uma na primeira fase e outra na semifinal, e bem antes do 4-1, a gente já estava dizendo que essa era a pior atuação do ABC durante a transmissão da Dália, inclusive ressalvando, mesmo com o ABC nessa terceira partida, foi a única vez onde ele conseguiu reagir, porque tinha sido 2-0, a da primeira fase da Copa do Nordeste, na semifinal foi 1-0. Hoje ele chegou a fazer 1-1, mas mesmo considerando isso, o desempenho geral do ABC ele foi muito pior em relação às outras duas partidas, ou seja, é um time que foi definhando, pelo menos até aqui, né, daquele início promissor na Copa do Nordeste, a boa campanha que fez na Copa do Nordeste para essa partida de hoje, e o Sport vem mantendo uma regularidade impressionante nas partidas em que joga na Ilha do Retiro nessa temporada. Por que isso vale, Fred? Até nas quedas que teve insucesso, como no vice contra o Ceará e na derrota contra o São Paulo. Porque contra o vice, contra o Ceará, perdeu nos pênaltis, porque se ele fosse na Série B era 3 pontos e ninguém discutiria que o Sport mereceu ganhar os 3 pontos, se aquele fosse uma partida normal. Mas ali tem uma situação de um jogo de 180 minutos onde teve se estendeu o desempate das penalidades. Mas no tempo normal, houve a superioridade, como houve em outras partidas. E contra o São Paulo, onde se não houve essa superioridade, mas houve um equilíbrio contra um time que inclusive está ascendente, que agora sim no começo não tinha tanta diferença em relação de Rogério Ceni, mas para Dorival já é um time agora que começa a despontar no Campeonato Brasileiro, já está no G4 com vitórias seguidas.
E foi uma partida equilibrada enquanto teve 11-11 em campo. Até a saída de Fabinho ali era um jogo onde o São Paulo perdia algumas oportunidades e o Sport perdia algumas oportunidades. E em todos os outros jogos foi assim. E foi isso que aconteceu nessa temporada na Ilha do Retiro. Era natural que também fosse contra esse ABC. A gente, durante a partida, durante a transmissão, quem acompanhou com a gente, viu que a gente tinha uma ressalva sobre o quanto de energia o Sport teria para conseguir executar essa intensidade, esse volume de jogadas diferentes, atacando pelos dois lados, atacando por dentro, durante o ABC. O primeiro tempo foi um pouco mais lento do que se imaginava. A gente também criticou isso no começo do jogo. Eu disse, tá faltando um pouco de movimentação no Sport. Porque sem essa movimentação, ele facilita o jogo do ABC, que é um time que estava, depois de vencer na última rodada, ensaiar uma recuperação seria muito importante, um ponto para o ABC. O ABC não precisava vencer o Sport para sair satisfeito, para voltar satisfeito para Natal. Pela campanha atual, o empate já estava suficiente, tanto é que até o intervalo estava um resultado ótimo, quase beirando a perfeição para o ABC. Mas na hora que o Sport, ainda no primeiro tempo, conseguiu ter um pouco de mais mobilidade, a facilidade para chegar na meta do adversário foi como visto em outras partidas nessa temporada. O Sport não é uma máquina, não é isso que a gente está dizendo, não. Mas na maioria das vezes em que ele jogou na Ilha do Retiro, os adversários eram piores. E contra adversários tecnicamente, no nível tecnicamente abaixo do Sport, em todas as vezes em que isso aconteceu, o Sport conseguiu ter um bom volume de oportunidades criadas, nem sempre convertidas. E hoje demorou um pouco. Tanto é que o resultado do primeiro tempo 1 era um pouco injusto, porque o Sport tinha feito 1-0, no final tinha melhorado bastante, chegou a tentar fazer o segundo gol, fez um segundo gol, mas que foi corretamente anulado, e numa chegada do ABC, onde não teve nada irregular, mas foi uma chegada do ABC, aos 48 minutos o ABC empatou. Mas aquilo não era exatamente o que estava acontecendo no jogo. E não precisava, o Sport não precisava mudar no segundo tempo, ele não precisava encontrar um novo caminho para buscar o jogo. Era basicamente repetir o jogo do primeiro tempo, porque aquele jogo do primeiro tempo você conseguiria, se continuasse daquela forma, o seu ABC, quem na verdade precisava mudar era o ABC. O ABC encontrou o gol e o gol não fez, tá vendo, fizemos o gol, está dando tudo certo. Não, o gol é para dizer ao meu amigo, acorda, que a gente ganhou uma oportunidade agora. Se a gente fizer algo diferente no segundo tempo, talvez a gente contenha o adversário. Só que o ABC não fez isso. O jogo do Sport, da reta final do primeiro tempo, da segunda parte ali do primeiro tempo, a manutenção daquilo, e com o adversário que não pudesse oferecer algo diferente e não conseguiu fazer, dificilmente o resultado seria outro. E nesse cenário, Fred, acabou sendo uma vitória até fácil. A gente até falou, se o Sport deve ter gás para 20 minutos. E acabou sendo muito mais do que isso. O Jorginho jogou até quase 30, 35 no final das contas. O acelerada mesmo ali foi até 17. Então, mas aí. Quando eu digo a manutenção física, é porque os jogadores permaneceram, mesmo não correndo. Não quis dizer que Jorginho correu até os 30, 35. Não foi isso. Desculpa se pareceu, mas não foi isso. Não. Mas nas outras partidas ele vinha saindo, né? Os caras permaneceram, o jogo já estava controlado, já não precisava correr. Na verdade, quem precisava correr era o ABC. O jogo já estava controlado. Mas até os 20 minutos, ou seja, 65 minutos, 45 mais os 20 do segundo tempo, era o tempo que o Sport parecia ter uma intensidade, e acabou sendo até isso, acabou sendo na faixa o suficiente para decidir, porque com 16 do segundo tempo o jogo já estava 3-1. O quarto gol vai ser lá com 33 minutos. O ABC facilitou a não mudar em nenhum momento o que veio fazendo ali do Retiro. Isso facilitou muito o Sport, porque ele fez uma partida ruim. E no caso do Sport, me incomodou um pouco a falta de movimentação no começo do jogo. Mas depois que se encontrou, ele conseguiu uma vitória muito justa, um placar que, no fim das contas, embora 3 gols tenham saído no segundo tempo, mas que acabou sendo um placar que falam que foi um pouco desse jogo. Inclusive, o último jogo tinha sido até parecido, inclusive, com o 3-0 do Botafogo. Ali um primeiro tempo muito ruim, muito ruim. Ali foi um pouco. Ali, o Sport foi um ABC naquele dia. Conseguiu um resultado sem jogar bola. Só que para o Sport acordou no segundo tempo. Tipo, na hora que o Sport faz 1-0 antes do intervalo, e aquilo meio que... Aquilo eu disse, a gente não jogou porra nenhuma, se a gente puder fazer algo diferente no segundo tempo, pode encontrar um caminho. O ABC tentou fazer a mesma coisa. Esse foi o erro do ABC. O Sport fez o segundo tempo diferente contra o Botafogo e no final transformou... Eu nem sei se ele tinha escolha, Cássio. Se ele tentou, se ele simplesmente não conseguia fazer outra coisa, né? A disparidade técnica é bem acentuada. Bastava pelo menos não cometer um erro como o de Love. Fazer diferença assim, não cometer um erro crucial como aquele. Um pouco mais de atenção, aquilo é um erro técnico com falta de atenção. O ABC entregou o segundo gol para o Sport. Isso foi uma falha muito grave. E aí matou o time que estava sem poder de reação.
E sobre o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Fred, no segundo tempo o Sport vai transformar o 3x0, que é goleada, pode discutir, 3x0 não é goleada, mas geralmente eu boto no blog há muito tempo, 3x0 é goleada. Tá? Tem gente que acha que é de 4x1 para cima, mas enfim, mas dentro do 3x0, de 3 gols de diferença, foi ali um jogo que estava bem difícil, por estar jogando mal, que virou uma vitória folgada. Esse estava jogando razoável, estava tendo uma atuação de mais ou menos ali razoável, melhora bastante no segundo tempo e também transforma em goleada. Então acaba sendo um roteiro do segundo tempo, ou seja, um time que estava começando a cansar, mas que no fim das contas, em casa pelo menos, começa a melhorar no segundo tempo. Eu só acho assim um pouco lamentável, porque historicamente o Sport é muito diferente dentro de casa e fora de casa. É muito raro nas campanhas do Sport, o Sport ser um time muito agressivo fora de casa, né? É só ver. Historicamente, sim. Ninguém tem 4 vitórias. É o único time que seja diferente esse ano. É o único time que tem 4 vitórias em casa, assim. Todo mundo já deu uma farrapadinha. Aí, agora, quando foi fora de casa, tem uma dificuldade maior. Existem alguns fatores nessa campanha, mas é porque tipo, esse time que jogou hoje e o time do segundo tempo contra o Botafogo, ele é muito diferente do que o Sport geralmente joga fora de casa. Mas eu tenho uma sensação que esse ano vai Dá para melhorar, dá, mas é porque nessa largada tem sido assim, né? Porque a diferença é muito grande e não tem assim. Você não tem aqueles estádios de gramado ruim, tá? Aquela coisa. Não tem isso, pelo contrário, os gramados fora são melhores do que os daqui. Então, tem um contexto que a gente não pode. Tem um contexto que a gente não pode largar por inteiro. Porque, queira ou não, o campeonato tem 9 rodadas, né? Para o Sport, 7. Quanto mais rodadas vão vindo, mais os contextos vão se perdendo, porque numa maratona de 38 rodadas acontece tudo para todo mundo. Você vai ganhar jogo sem merecer, vai ter erro de arbitragem a favor e contra, você vai ter lesões, seu adversário vai ter muitas lesões. Existem fatores, dificilmente você só vai tendo coisas boas pelo caminho. Tá? Por exemplo, o Vila Nova vinha invicto, líder absoluto, mas Cauê trouxe aqui no programa que a gente gravou essa semana. Vila Nova, 4 jogos teve um homem a mais, sendo que dos 4, 2 teve 2 homens a mais no segundo tempo. Vinham existindo contextos positivos. Hoje, no 11 contra 11, perdeu da Ponte. E perdeu com a Ponte jogando bem melhor. Tá? O Ceará, que hoje tomou um 3x0 do Novo Horizontino, ganhou do Criciúma, o Criciúma esfacelado naquele dia, sem 4 titulares, que voltaram até contra o Sport. Então, os contextos, quando se tem poucos jogos, eles vão pesando mais. E queira ou não, o Sport tem 3 jogos fora de casa, um que foi um descarte, e o time conseguiu até o empate. Né? Não tinha nem uma sombra de um titular naquele dia, até o goleiro era reserva. O jogo contra o Ituano. Eu só desconsidero esse jogo do Novo Horizontino. Os outros jogos, porque ali foi uma escolha. São dois. Não, calma. Porque o Novo Horizontino foi escolha. É escolha. Isso, então, mas os outros dois, só são 2 outros jogos. Isso. Os outros jogos. Não, mas eu queria dizer daqui para frente. O meu ponto era o seguinte, Fred, que qualquer contexto que não seja por escolha, você está priorizando o campeonato, que seja assim, porque estava com desfalque, tá. Isso é um problema que todo mundo tem. Certo? Assim, o Sport ter jogado com N desfalques. Sim, na outra rodada vai ser. Então não dá para dizer, isso não pode ser falar, o Criciúma teve contra o Ceará, 4 titulares. Então, isso não pode ser a muleta para que, caso se permaneça essa sequência como visitante, porque desfocou essa, Love não jogou essa, Juba só jogou metade. Mas é o que eu estava falando, cara. Tá entendendo? Todo mundo passa por isso. Então, mas eu estava falando isso. Mas queira ou não, como está muito no começo, os contextos têm que ser considerados. E o Sport, queira ou não, tem uma desculpinha para cada jogo. Tem os reservas contra o Novo Horizontino. Tem um jogo a 3 dias do jogo contra São Paulo, contra o Ituano. Foi uma seguradinha de freio de mão. E tem uma descaracterização total contra o Criciúma. Né? Foi um time muito desfalcado e improvisado. É o meu ponto, eu penso diferente. Se o Sport estava desconfigurado, é problema do Sport. Eu também acho, mas o que eu estou falando, não sei se você pegou o ponto que eu estou falando. Quando são 2 jogos, 3 jogos, os contextos precisam ser analisados. Com 18 não vão ter mais contextos. Com 18 não dá para dizer, contra o Criciúma... mas já começa com 2, daqui a pouco já tá 4, 3... Eu sei, mas eu tô falando de 2. Eu entendi, Fred, a gente só não precisa concordar nisso, a gente concorda em várias coisas. Mas não é concordar, é porque tá concordando, na verdade. Você só tá querendo discordar do que eu não falei. Não, é porque eu sei que você está falando que são apenas 2 jogos e tal, que são contextos. Eu só estou dizendo o seguinte,
Então, veja como eu discordei desse ponto. A gente não está concordando, mas está discordando. Eu disse. Está concordando porque você vai dizer a mesma coisa que eu, que a partir daqui não tem mais contexto. Não, tirando o Novo Horizontino. Eu só excluo o jogo do Novo Horizontino. Eu nem excluo o Novo Horizontino. Eu nem excluo esse. Para mim, daqui para frente, quando a gente estiver na 15ª rodada e a gente olhar para trás, eu não vou falar no Novo Horizontino, não vou falar no Ituano. Não vou. Esses jogos, para mim, fazem parte de um pacote de 38. Eu não vou falar. O que eu estou dizendo é que quando está muito no comecinho, eu falo. Quando tiver na 28ª rodada, eu não vou dizer, porra, mas esse Vila Nova lá no começo teve 4 jogos que ele jogou com 1 ou 2 homens a mais. Eu não vou falar isso lá na frente, porque a campanha vai equalizar. Mas quando está só muito no comecinho, acaba sendo mais vivo usar os contextos. Mas eu também não considero, não. Tanto que eu acho o desempenho ruim do Sport fora de casa e preocupante, né? Eu acho que 2 pontos em 9 é abaixo. Por isso que eu digo que o Sport só faz uma campanha ok. E você acha até que tá uma campanha boa. Eu só acho ok, porque eu acho que para o tamanho da diferença técnica que o Sport entra esse ano, não dá para aceitar esse desempenho. Ela tá boa porque o time tá 100% em casa. Na hora que deixar de ser 100% em casa, ela quebra. Mas aquela questão, enquanto é o único time que venceu todos os jogos, ela tá boa campanha. Neste momento, ela tá capengando fora de casa, mas tá conseguindo fazer todos os resultados em casa. Se você fizer todos os resultados em casa, numa campanha, qualquer time vai ter 57 pontos. Assim, o acesso já fica ali, na porta. Só que ninguém ganha 19 jogos. O Náutico até chegou perto uma vez, acho que em 2011, o Náutico estava, pelo amor de Deus, o Náutico ganhava basicamente todas as partidas assim, como mandante. Foi uma campanha excelente como mandante na Série B de 2011, quando foi vice. Mas assim, ninguém vai ganhar os 19 jogos. Mas nesse momento o Sport está largando dessa forma, está compensando. Porque o normal é você... Tipo, o Ceará já perdeu algumas partidas. O normal é que você pode até terminar invicto, mas você vai terminar com uns 5 empates, tá ligado? Uns 4 empates. Você pode até não perder nenhum jogo como mandante, mas assim, vai ter um empate aqui e outro ali. E nesse momento, como o Sport ainda não teve, aí, em termos de aproveitamento, é uma boa campanha, porque veja só, tendo 14 de. O Sport disputou quantos jogos? 7, né? De 14 de 20. Eu estou ficando doido aqui. Classificação 14. Isso mesmo, 14 de 21. Isso dá 66% de aproveitamento. É um bom aproveitamento. 66. É o terceiro melhor do campeonato. Lucas. Isso no final isso no final da competição, isso daria 76 pontos. 75,9. Assim, só para 66. Então é óbvio, por isso que eu estou dizendo que é uma boa campanha. Em termos de aproveitamento, só é difícil manter, porque você não mantém os 100% em casa. Então, isso vai forçando a você buscar essas oportunidades. É até importante a gente estar tendo esse debate, porque o próximo jogo, inclusive, é fora de casa, né? Contra o Londrina, Londrina, e é obrigação de vencer. O empate é ruim. Obrigação, não que eu vou considerar essa palavra, não. Mas quando você olha a tabela, e sobretudo no contexto do jogo... talvez seja o pior time do campeonato. É uma oportunidade. Talvez seja o pior time do campeonato. Talvez seja pior do que o ABC, ainda que não esteja como pior nesse momento, porque... O Fred tá nem longe de ser o pior, 13º lugar, pô. Assim. É o que eu tô falando. Tecnicamente, eu considero um dos piores, talvez o pior. Talvez o pior. Mas, é o que eu falo, início de campeonato tem muito contexto. Tem muito contexto nesse campeonato. Pode ser o pior, mas tem 10 gols marcados e abaixo dele, ele tá em 13º, tá? Assim, só porque, assim, gol o time Fernandes faz. O Londrina tem 10 gols em 13º lugar. Abaixo dele, só um time tem 2 dígitos, que é a Chapecoense com 13. Todos os outros têm 6, 5, 7, 4. Então, assim, esse não é um time... Tem 10 centavos de poder de fogo. Viu? Assim, eu não considero um dos piores ou o pior do campeonato. Não acho que faça muito sentido, não. Os números do time não dizem isso, não. Mas eu sei que os números não dizem. Senão ele não tá. Talvez seja por causa da atuação contra o Ceará, uma atuação calamitosa, tudo bem, mas a campanha geral não é ruim dessa forma. Ele é um time muito fraco. Ele é um time muito fraco. É o que eu falo, Cássio. Início de campeonato, eu vejo muito contexto. Muito contexto. Se você for ver, ele ganhou do Tombense, ele ganhou da Ponte Preta quando a Ponte Preta não ganhava de ninguém, ele ganhou do ABC, né? Aí você vai encontrando situações, né? Assim, de campeonato. Eu acho o time muito frágil. Eu vi um pedaço do jogo contra o Ituano. Horroroso.
Tá? Mas, enfim, tem um superchat, eu vou ler o superchat, mas eu queria só fazer um comentário, já que a gente está nesse ponto de jogos fora de casa, que foi, acho que Lucas Vittar colocou aqui, dizendo que Fred, fora de casa tende a ser isso para pior, porque a Anderson sempre tenta segurar um empate fora. É só olhar nos times antigos dele. Veja, eu não acho que o Sport teve essa postura esse ano, não. Também, essa postura não teve, não. Nem na B, nem Sport... nesses jogos na B, nem em outros jogos da... O Sport não teve um resultado para segurar na B. No jogo do Ituano foi muito rápido. Curitiba, né? Por exemplo, que foi o jogo mais difícil que o Sport fez fora de casa, passou longe desse perfil. Bateu, levou, ia atrás, fazia gol, virou a partida, continuou em cima. Não vejo o Sport tão com esse imã no caso de Anderson, não, tá? Anderson, por exemplo, ele nem segura as vitórias em casa. Ele não adota aquela história de recua. Ele é um cara que está deixando o time jogar. Mas, de fato, ele tem esse histórico nas costas, tá? Mas até aqui, eu acho que eu realmente tenho uma perspectiva de que o Sport seja um visitante melhor nesse campeonato. Porque eu não considero que o Sport, quando pegar Tombense fora, Londrina fora, ABC fora... Tombense fora Veja, mas assim... Tô brincando, porra. Então, sei lá quanto é que vai ser com o jogo do Tombense, porra. Não, eu tô dizendo, tô falando desses times. Tombense, Londrina, ABC, sabe? O próprio Guarani. São times muito, muito frágeis, assim. Sabe? Chapecoense. Agora tem os times difíceis. Chapecoense fora é sempre chato. Mas, assim, a disparidade técnica é muito grande. A gente viu hoje, a gente viu o Sport Tombense. A gente viu o Sport ABC. Sabe, assim, são times de uma disparidade técnica considerável, tá? Mas não pode ser o time de Claudinei ano passado, que de fato perdia para qualquer um fora de casa. Né? Era um time sem competitividade. Com 70% a partir do treinador mesmo. Assim, aí a carga... Tinha um erro que ele cometia, que era colocar Love e Gustavo junto, que não rendiam fora de casa, deixava o time marcando pouco. E aí era o contrário, ele não ia para segurar, não. Ele deveria segurar e fazia uns jogos abertos, só que o Sport era um time que se chutasse na barra era gol. Aí como é que você joga aberto se você não tem goleiro? Tá? Era uma situação muito ruim ali com o Claudinei. Tem o superchat aí, tá? Vamos jogar o superchat na tela, Alan. Vitor Monte. Vitor, antes de mais nada, obrigado, boa noite, né? Ele manda aqui boa noite pra gente. Pergunta muito boa, tá? Pergunta boa. O quanto é importante para o esporte ter Jorginho bem fisicamente? E faz uma segunda pergunta. Outra. Fabrício Daniel está na frente de Labandeira, voltando de lesão e estando 100%. Cássio, vamos primeiro focar o quanto é importante ter Jorginho bem fisicamente. Pô, veja só, o Sport passou, eu sempre bato no ponto que o Sport passou um tempão sem meia e a gente falava a dificuldade que era encontrar um meia. Aí, quando encontrou esse ano, no comecinho, ele veio do Atlético Goianiense, isso aqui mas é o cara que dorme de vez em quando, se desliga do jogo de vez em quando, aí ele começou a jogar bem, mas de vez em quando ele desliga, precisa de um segundo meia. Aí eu dizia o seguinte, é ótimo se conseguir um segundo meia. Só não é fácil você, na segunda divisão, não só ter um, como ter dois. Quem tem um, agradeça, porque se você for pegar os adversários, é só pegar a lista de adversários que o Sport vai ter na segunda divisão, quantos dos adversários da segunda divisão tem um meia construtor, um meia decente, né? Um cara que só vista o número 10, não. Um cara que realmente você pega a bola, trata diferente. E o Sport conseguiu esse jogador. Agora, fisicamente, ele realmente ele parece sentir, Fred, parece sentir mais do que outros jogadores se não estiver 100%. Alguns jogadores, sem estar 100%, conseguem render de forma proporcional, né? Assim, pelo menos uma percepção do jogo, melhor do que Jorginho. Jorginho realmente precisa estar muito bem condicionado e nas últimas semanas não vem sendo assim, né? Vem oscilando bastante. Então, assim, não acho que ele vai estar 100%, sempre estará 100% nessa condição à disposição de Anderson. O Sport precisa trabalhar o máximo possível para que ele fique, porque é muito claro que quando ele tem um ritmo de jogo para aguentar mais do que hoje, que a gente até já falou aqui, né, que ele aguentou 70 minutos, tudo bem que nos últimos 10 já não estava correndo porque ele não precisava, mas em vez de jogar só um tempo, se você tem um meia
Sport não pode se dar o luxo de ter um meia e ele só poder jogar metade do tempo contra o Criciúma. Ele tem que jogar 90 minutos. Não é culpa do jogador, é culpa do calendário, culpa da preparação do esporte, da forma como o esporte escolheu chegar aqui em maio, já com jogadores assim, já com um nível de desgaste um pouco mais elevado, pelo desgaste necessário, algumas partidas que dava para ter poupado, enfim, uma série de coisas que a gente já até debateu, que valeu um time mais encaixado, um entrosamento maior, mas teve contrapartida, teve uma contrapartida física que ela está chegando. Tá? O Sport aqui está na 8ª rodada, terminando a 8ª rodada da 2ª divisão. 8ª não, desculpa. 9ª. E já tem um time esfacelado, sobretudo como foi contra o Criciúma. Não ter Jorginho eu acho um problema. Eu prefiro Jorginho jogando mal do que Gabriel Santos jogando mal, do que Wanderson jogando mal, do que qualquer outro jogador que eventualmente ele saia para ocupar. Né, Cássio? É como o Juba, mesmo. Prefiro o Juba jogando mal. Agora, Juba físico, mas é que tá. Juba joga mal o jogo todo porque ele tá bem condicionado, ele aguenta. Jorginho não aguenta. Por isso que ele joga mal o jogo todo. Juba pode jogar mal o jogo todo. Eu prefiro o Jorginho jogando mal do que as outras peças que o Sport tem hoje. E não é fácil. E não é fácil encontrar uma reposição, tá? Por isso o ideal era ter o cara jogando bem, mas não é fácil encontrar uma reposição. O Sport não terá, quando abrir a janela. Esse jogador não irá chegar numa nave, dificilmente irá chegar. É muito mais importante recuperar um jogador que tem uma qualidade muito boa para a Série B, como o Jorginho tem para essa 2ª divisão dessa temporada. Cássio, inclusive esse dilema, ele aconteceu, e a gente até já externou aqui, na final da Copa do Nordeste. Celso foi até contra, Celso é contra. Jorginho tinha uma condição de jogo muito precária naquela jogo de volta, muito precária. Muito precária. E o Sport vê esse dilema. É melhor um Jorginho 30%, 40% em campo ou reserva? Que o Sport ainda tinha dúvidas ali de como armar o time, né? Sem Jorginho. O Sport escolheu ter o Jorginho pro que tava, né? E quando ele saiu foi pior. Na largada, né? E quando saiu foi pior. Ao contrário pior. de Criciúma. Por que Criciúma foi o segundo tempo? Isso que foi porque isso Criciúma não era um jogo tão decisivo, né? E assim, mas se você usa o jogador na largada, onde está todo o restante do time, está bem condicionado, por que Criciúma foi diferente? Eu acho que Criciúma foi tentar sobreviver ao primeiro tempo para pressionar o segundo. Eu acho que deu certo. Acho que até com 1-0 foi ok. Não deu certo a questão. Tá? Eu acho que ele jogou bem, ele melhorou o time no segundo tempo. Tá? Talvez o placar do primeiro tempo tenha sido o mesmo, e aí no segundo tempo, enfim. Mas. Porque eu acho que quando só tem 45 mesmo, o cara tem que ser pro segundo tempo. Agora depende. Pronto, resumindo, fora de casa, eu guardo pro segundo tempo. Em casa eu jogo no primeiro, porque você tenta destravar o jogo, né? E tem uma segunda pergunta, tá? Que é a pergunta sobre Fabrício Daniel já ser o titular daquela lateral, daquela ponta direita. Gosto muito do jogador, mas não colocaria como titular ainda não. Veja só, e a pergunta é respondendo da forma como a pergunta foi feita. A pergunta ele considera Labandeira 100%. Tipo, não é assim. E ainda coloca o Edinho junto, tá? Porque a pergunta é o seguinte, até voltar o chat, não sei se tem como voltar para o anterior. Nesse ainda não, Alan. É o mesmo, é o primeiro. É o primeiro, porque é o seguinte, a pergunta não é a realidade, tá? A realidade não será Labandeira 100%. A realidade será Labandeira voltando ali, está liberado pelo DM. Pronto, essa pergunta de Vitor Montes. Veja assim, este voltando de lesão e estando 100%. E no 100% que eu considero o ritmo. Então, nessa pergunta, pelo que Labandeira vem fazendo, eu acho que ele é um jogador que levava o Sport dentro de fundo. Isso fez muita diferença para as boas partidas que o Sport teve. Ele era irregular em alguns tempos, assim como Edinho, a gente já falou isso várias vezes, já quando um estava mal, entrava o outro e tal. Mas o importante é ter alguém na fila que ajude. Porque hoje, o que é que acontece? Hoje, independentemente de ser Fabrício Daniel ou Labandeira, o problema hoje é que quando sair, a reposição não vai ajudar. Hoje até entrou Edinho, né? Porque voltou, você já ficou. Não, esse lado tá ficando bom. Não, mas tirando hoje, como é que tava? Era a Wanderson. Foi até surpresa, mas assim, pelo menos tem a reposição. Mas pelo que foi feito, pelo que Fabrício Daniel fez até agora, jogou muito pouco também, né? E pelo que Edinho fez e pelo que Labandeira fez, eu acho que
considerando o melhor momento de cada um, acho que seria Labandeira. É o jogador desses aí, dos pontas, o que mais conseguiu carregar a bola até a linha de fundo, tocar voltando, e desse toque voltando, o que mais conseguiu gerar a situação de gol. Inclusive de Jorginho, tá? Não, veja só. Faz gol também, né? Fez gols importantes desde o ano passado. Eu também acho que não é titular 100% à frente de Labandeira, não. Eu gosto de Labandeira. E acho que a explicação de Cássio é onde vai mais... Onde existe menos questionamentos. Que é assim, todos jogando bem, quem é melhor para o Sport? Labandeira. Se Edinho, Fabrício e Labandeira jogarem bem, os três, o melhor de Labandeira é o melhor para o Sport, porque ele dialoga muito bem com o time. Só que Fabrício também dialoga bem, tá? E Fabrício está começando a jogar agora. Eu achei que ele fez um bom segundo tempo lá em Criciúma e fez um bom jogo hoje, tá? Fez um jogo... Porra, um cara que não é tão rápido quanto Edinho e Labandeira, mas é agudo, é objetivo, tá? E é inteligente. Gostei da partida. Né? E o Sport vai ganhando opções para quando o Labandeira voltar, que ainda deve ter 3 semanas e meia aí, né? Bota aí 4 semanas, 4 rodadas aí, pelo menos, né? Se não tiver, talvez até mais de 4 rodadas, né? Vai ter 2 jogos por semana, mas enfim, quando o Labandeira voltar, ter todos recuperados deixa o Sport muito mais forte, porque acaba esse drama que Cássio trouxe hoje, que é o drama que o Sport viveu contra o Ceará na final da Copa do Nordeste, que o Sport vive nas outras partidas. Contra o São Paulo, pô, nem se fala. Quando precisa substituir, faltam nomes ofensivos na frente, tá? O Sport não tem, na situação que estava, sem Edinho e sem Labandeira, não tem reserva para Juba, não tem reserva para Love, não tem reserva, né, para ponta direita. Então é isso, tá? Acho que essas duas questões estão respondidas. E aí chegaram vários... Até a 27ª rodada. Até a 27ª rodada está respondida. Porque na hora que Juba sair, aí alguém vai ter que ser deslocado, vai ter que ter mudanças, mas aí que o Sport... vão chegar 2 jogadores. Que o Sport... A frase era exatamente essa. Que o Sport utiliza a janela para se preparar para esse momento. São 5 jogadores que o Sport hoje tem na lista, tá? Ou melhor dizendo... 5 posições. Seriam 5 reforços? 5 reforços. Mas algum deles para ser titular? Sim. Não, porque pode ser, veja só. Veja só. De jeito nenhum que é uma pergunta, de jeito nenhum que é uma coisa óbvia. Eu sei, não, mas eu sei que não é óbvio. Não, um não é para ser titular, um para ser reserva de Love. Então um já não é titular. Pronto, eu não sabia a posição, tu que tá falando, eu estou falando. Tem um centroavante na lista. Mas assim, são jogadores, o que eu quero responder, para ser titular é difícil, mas são jogadores para jogar, para que o treinador possa contar com eles, né? O Sport deve buscar um lateral esquerdo, obviamente, perdeu o Cariús, né? O Sport deve buscar um volante. Foi uma posição que o Sport, era a primeira que o Sport queria, tá? Aliás, quando fechou o time, faltou o volante que estava planejado trazer. O Sport não trouxe porque não tinha um bom nome, né? Jussa foi o que chegou mais perto. O Sport acreditou que não era um investimento necessário, seria melhor guardar para um segundo momento. E foi quando Pedro e Fábio estavam jogando de titulares e agradando bastante, né? Deu uma segurança para não trazer o volante. Porém, Pedro começou a jogar mal, e aí já se voltou a falar em volante. Então você deve ter um lateral esquerdo, um volante, um meia, afinal não tem reserva para Jorginho, né? Matheus Vargas não se firmou nessa posição. Um jogador de lado e um centroavante. Tá? Ainda tem uma terceira janela, né, Cássio? Que é de setembro, não é isso? Pô, te confesso que eu não tenho essa certeza, não. Também não tenho. Acho que não. Tem não. Acho que a única é essa. Não, eu não tenho informação, faço ideia. Tu trouxesse aí, jogar sua boba no meu colo. Viajei. Setembro é a data de Juba, pô. Viajei, troquei as coisas. Setembro é a data de Juba. Então, assim, talvez esse extremo, por exemplo, o Sport já conte ou esse meia com a saída de Juba, né? Mas eu ainda defendo que o Sport precisa de mais um. Só que o mais um que eu diria seria um jogador tipo da Série C. Tá entendendo?
Um jogador mais barato. Eu traria um. Eu traria um ponta. Porque Wanderson não colocaria mais para jogar, não. Então, assim, eu traria um ponta para jogar talvez pela esquerda, né? Perdendo o Juba mais para frente. Mas detalhe, é sempre uma aposta, né? Mas a gente não sabe quem vem, né? Às vezes você vai contrata o jogador que você mapeia, o cara é caro, o cara vem para resolver e não resolve, tá? Temos mais de vez em quando você inventa, traz do mesmo jeito e obviamente o cara não resolve. Também. Vamos tá lá, caro, temos uma lista de superchat razoáveis aí para ler. Superchat, Alan. Essa eu vou comentar daqui a pouquinho, esse de Walter, tá? Segura esse superchat, que vai ser o último tema da parte do esporte, vai ser esse. João Vitor Teixeira de Melo. João, obrigado pela força, obrigado pela atenção ao projeto da gente. E até que meio que eu já falei disso agora, né? O quão urgente é a contratação de volante titular para jogar ao lado de Fabinho. Ronaldo não dá. Gostaria de ver Fabinho e Matheus jogando juntos. O que acham? Primeiro, Ronaldo dá. Eu já passei da fase de não aceitar que o Ronaldo não dá. Porque joga com todo treinador, meu irmão. Assim, o Ronaldo não dá. É só se trouxer um jogador excepcional para a posição. Porque se for um jogador que disputa a posição com ele, a influência de Ronaldo dentro do elenco, ela é muito do elenco, do clube, de uma forma geral, dos treinadores que passam, sempre é muito grande. O cara está sempre ali. E não está sendo o pior jogador do esporte, sobretudo numa competição, o que está falando, quem diria, mas eu estou falando, numa competição onde o esporte não é, ao contrário da Série A, que é o problema, Ronaldo na Série A é um problema. Mas na Série B, onde ele é mais um passador do que um marcador em boa parte desses jogos, ele consegue ser útil. Agora, na hora que ele realmente tem que correr para marcar, para desarmar, aí é uma situação muito complicada, mas no momento onde a função dele de ser um construtor lá na última linha, de começar a jogada, de pensar o jogo ali, de distribuir a bola de forma melhor, ele faz isso muito bem. Marca, com o nível que ele marca, mas esse jogo de hoje do ABC não foi uma atuação, embora seja o lanterna da competição, mas não foi uma atuação fora da curva. Outros times não jogam muito diferente disso, quando jogam fora de casa. E com esse tipo de desafio técnico, o Ronaldo consegue ser, sim, útil. Eu também acho que o Ronaldo está sendo útil. E é a mesma linha de Cássio. Eu acho que na Série B ele consegue jogar. E além de ser útil, é de entender que os treinadores acham que é útil e que assim, não adianta dizer o cara tem que sair, o cara não sai. Pô. O cara Veja, faz parte. Na verdade, na dura verdade, ele tem jogado muito melhor do que Pedro. Eu falei isso nas últimas partidas. Não, veja só, dentro dos volantes do esporte, aí não tem nem comparação. A gente está falando de outro volante, um cara que chegar, um cara que... Se não for um cara excepcional, se for um cara do mesmo nível ali que vai brigar por posição no treino, não vai pegar lugar não, meu irmão. Também acho que não. Então, assim, Ronaldo hoje ele é útil e ele é titular do esporte por merecimento. Tá? Por exemplo, o gol do ABC. Quem viu a transmissão da gente viu que eu me incomodei. O jogador que faz o pivô dentro da área, Ronaldo marca a 2 metros do cara, 3 metros. Era para Ronaldo não ter deixado o cara ter entrado e recebido a bola com tanta facilidade. Ronaldo, muitas vezes, não é a primeira, nem a segunda, nem a 10ª vez, ele aposta que a jogada não vai dar em nada. Tá, ele o zagueiro vai encostar aqui e tal, mas porra, tem que estar ali. Depois a gente vai ver os melhores momentos já, assim que passar o superchat. Vocês vão ver, eu vou pontuar essa falha que ele teve ali. Não é o culpado do gol, nada, mas incomoda. Agora, em jogos desse perfil, né, sobretudo em casa, ele tem uma distribuição de bola boa. Porra, deu uma assistência pro gol anulado de Jorginho. Deu 2 assistências. Ele que dá pré-assistência. Não, é pré-assistência. Ele dá a bola para Love dá... Love dá ele dá a Love passa para Juba. Mas também é uma bela bola que ele enfia para Love. Tá? Então, assim, é um jogador com falhas de marcação, mas que vem sendo útil. Porém, volta a pergunta, por favor, Alan. Volta a pergunta, por favor. Porque
tem uma questão na pergunta que eu concordo. Eu acho que o Sport tem que trazer um volante assim, sabe? Que detalhe, é o que a diretoria quer desde o começo do ano. Só não encontrou. É o que eu falei. Esse grupo foi fechado, tá? Esse grupo foi fechado com uma lacuna. Que é a lacuna do primeiro, de um bom volante. Não precisa ser primeiro, mas de um bom volante. Repito, chegou a se negociar com o Jussa. Mas o Sport achou que era um investimento alto para um cara que não era esse volante. Eu concordo, tá? Acho que o Sport fez certo em segurar. Mas o problema é que eu também não consigo dizer quem é esse volante. E aí eu sou da linha de Cássio. Para trazer um cara para talvez jogar, para ser uma dúvida, aí dá para compor. Há uns anos o Sport trouxe o Lia Farias. Quando chegou o Lia Farias, você sabe, pô, esse cara vai ser titular. É. Quando chegou ali, só naquele, ó, esse vai jogar. Mas assim, mas você trouxe até um nome a se considerar também, mas já jogou, já saiu. Mas eu falei só no sentido assim, ó, o cara é um cara que chega e diz, ó, esse é um cara que tem, ou que tinha pelo menos capacidade técnica de não precisa muito para ser titular, não. Agora, trazer um cara que está disputando posição, um cara que promissor, mas que está assim, que pode até melhorar, mas que vai precisar disputar espaço e tal, não tem muito tempo para isso, infelizmente. E ao contrário de João Vitor, várias pessoas no chat, né, como o Pablo e vários outros, estão, né, crucificando muito o Fabinho. Né? Fábio entrou super bem hoje, gosto muito do futebol de Fábio, muito. Acho, como João colocou aqui, que eu queria ver também Fabinho e Fábio Matheus. A gente nunca viu sem Ronaldo. A gente não viu essa formação. Porque, por exemplo, o gol que Fábio faz é de infiltração na área. Que não é, por exemplo, a característica que o Ronaldo tem. Fabinho às vezes tem. O chat aqui tá muito naquela que o Fabinho vem jogando muito mal, Fabinho vem jogando muito mal. Não acho que o Fabinho vem jogando tão mal assim, não. Não joga a mesma qualidade, não joga a mesma intensidade e qualidade do ano passado, mas ano passado ele precisava ser mais do que volante. Ele era quase que a sustentação inteira do time. Tá? Então não acho que ele tá tão mal assim, não. Fez jogos ruins, mas ali na reta daquela final da Copa do Nordeste, jogo de ida, jogo de volta, alguns partidos contra o Curitiba, ele foi muito bem. Tá? Hoje não foi bem, mas, por exemplo, saiu machucado, não sei se já sentiu no primeiro tempo. A gente tem que considerar várias variáveis, né? Então, o importante é colocar para jogar. Agora, sempre me incomodou o Fábio não ser a primeira opção. Seja para o lugar de Ronaldo, seja para o lugar de Fabinho. Tá? Muita personalidade, vira muito bem a bola, trabalha bem, chega na área, muito mais jogador que Pedro. Tá? E você percebe, a gente até já comentou isso, né? Que Henderson tem uma condução de grupo boa nesse sentido, né? De fila. Hoje você vê, entrou Fábio e entrou Ítalo, que vem entrando sempre. Pedro parece ter perdido um pouco espaço, porque de fato entrou muito mal nas últimas partidas. Tá? E Gabriel finalmente também não entrou. Entrou o Kaique, que era a vez dele mesmo. Tá? Mais superchat aí. Walter Francisco, valeu, Walter, pela força. Precisamos falar sobre Renan. Mostrou segurança. Mostrou. Os chutes de fora da área pararam de entrar. Já tem um bom número de jogos que o Sport não leva aquele tipo de gol. Fez um chute difícil e o rebote não tem o que fazer. O gol do Criciúma não tinha o que fazer. Tá? Ainda não é um goleiro que dá ao Sport o que Gustavo deu ao Criciúma. Quarta-feira, né? O milagre, né? A bola impossível. Mas é um cara que não tá dando rebote bobo. É um cara que tá saindo bem do gol. Tá saindo bem por cima, tá saindo bem. Na frente a frente sempre foi bem. O Sport teve ele mostrou isso. Mesmo quando ele estava no ponto mais crítico dele, no cara a cara, ele sempre mostrou um bom goleiro. Tem algumas bolas que me incomodam, que são as bolas em que ele perde o referencial da barra, e hoje ele flertou em fazer isso. Ele sai demais na chegada do ABC, faz a leitura errada, sai para dar o bote, a bola se complica um pouco, mas aí ele faz uma correção correta, que é não desistir. Ele luta pela jogada até o fim e consegue travar e colocar para lateral. Tá? Então, a confiança para ser recuperada na posição de goleiro
Não dá para tirar a culpa da torcida, não. Desculpa, não dá para tirar a razão da torcida, não. A razão da torcida. A sequência de goleiros tenebrosos, assim, foi absurda. Mas absurda. Estancou. Não, e veja só, o próprio, né, que o próprio pegou isso e o próprio colaborou para isso também. Colaborou, pô. Lógico. Né? Levou uns golzinhos, pô, absurdo. Levou um gol absurdo, pô. O gol do Curitiba, o segundo gol do Curitiba é um absurdo sem tamanho, pô. Isso na sequência para depois levar o gol do Retrô, que no primeiro jogo da final. E aquela, já na final, o segundo jogo, aquela que a bola cabeçada que Sabino tira, ele tá muito mal colocado também, que é contra o próprio Retrô. Enfim, mas melhorou sim. Tá? Chegou até a estar entre os melhores em algumas partidas, quando a gente escolheu os melhores em campo. Tem mais superchat? Lucas Aragão, eu não deixo aí a força. Eu não sei se a pergunta veio em outro, porque às vezes a galera manda o superchat e não consegue fazer a pergunta. Não sei se foi o caso de Lucas que mandou a pergunta depois, tá? Lucas, se foi teu caso, manda de novo aí tua pergunta, não precisa ser como superchat, tá? E aí a gente faz, mas de qualquer forma, valeu pelo abraço. André Luiz Araújo, valeu André, sempre por aqui, sempre dando força. Deixa ele alternando entre altos e baixos, até fechar a janela, depois deixa o homem voar. Ele tá falando de Jorginho? Possivelmente Jorginho, né? Não sei se Jorginho ou Juba. Não, acho que é Juba, pô. Tá falando da janela, eu acho que... Não, mas porque Juba já tem contrato. Eu acho que tipo, fechar a janela com risco dele voltar para a Série A. Acho que talvez seja Jorginho. Né? Não, acho não. Jorginho. Confirmou. Jorginho veja só. Ele poderia... Eu não acho que vai acontecer, mas assim, sobre acontecer, é claro que pode, porque a Série B é uma fonte natural de reforços para a primeira divisão, seja de destaques de caras novos que estão despontando, brilhando e tal, seja de jogadores com passagens na primeira divisão que tiveram a queda na última temporada que de repente estão recuperando seu futebol. Então, assim, não seria um absurdo, não, mas eu não acho que vai acontecer, porque o perfil dos clubes que contratariam Jorginho nesse momento, na própria primeira divisão, são poucas portas que ele teria, tá? Para isso. Mas também se acontecer, velho. E é caro. Não, mas na primeira divisão, mas é que tá. Mas a primeira divisão tira jogador da segunda divisão. Tira, mas tô dizendo que é caro. Sim, pode ser caro, beleza, vai ganhar dinheiro. Mas não é caro que seja um é caro, não tira. Um é caro, beleza, ganhou dinheiro. Não mas tira, qualquer um tira. Mas é aquela história, vamos lá. Mas jogador de 32 Curitiba anos. Ninguém vai mais. Claro. Curitiba ninguém vai mais. Tá rebaixado. Toda vez que diz isso, eu nunca não, agora é que não vai mesmo. O Coritiba pode estar indo no rebaixamento, mas pode ser um projeto mais longo, pô. O cara tu lá, a gente lá projeto mais longo, o cara não tá subindo, Cássio. Não, mas o cara pode fazer, meu irmão, a vaca tá indo pro brejo aqui, mas aqui, ó, 3 anos de contrato. Irmão, os caras têm acabado de fechar uma SAF, um valor muito alto. Só, se o Curitiba quiser dar 3 anos de contrato para Jorginho, pode levar e aí não tem o que fazer, meu. 3 anos de contrato. Tu acha que contrata como? Com 6 meses de contrato? Não, né, Fred? Mas normal. No mínimo até dezembro do ano que vem. O cara não vai jogar, o cara não. Mas aí ele tem um cenário muito mais favorável no esporte. É o que eu falo. Veja, eu não sei. A gente está discutindo algo que não aconteceu. Só estou falando, é porque você está dizendo que não aconteceu. Eu estou dizendo, veja só. Você está tratando que Coritiba não contrata. Por que Coritiba não contrata? Tu é que está rebaixando o Coritiba. Tu acha que dentro do Coritiba eles acham que nem gasta dinheiro porque não adianta mais nada esse ano? Tu acha que é assim que os caras estão pensando? Claro que não. Claro que não. Esporte Ceará Atlético Goianiense é difícil para eles tirarem. Veja só, eu não vou debater isso, porque eu não vou debater algo que não está nem acontecendo, mas assim... Agora, o Vasco consegue? Veja só, eu tenho certeza que o Coritiba, a partir de agora, consegue. Não sei se ele vai querer, mas eu não sei, inclusive, porque você está dizendo que não pode. Um clube que acabou de firmar um acordo multimilionário, como é que eu vou dizer que esse clube não consegue? Ele pode não querer, mas se ele quiser... Assim, beleza, se ele quiser pagar 400 mil a um jogador que vale 150, ele leva. Beleza. Não precisa ser 400, né, porra? Não, mas assim, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Tem mais superchat?
Matheus de Albuquerque. É foda, Matheus. Tamo junto. Matheus começa citando um trecho de Coração Bobo de Alceu Valença, dizendo o seguinte: a gente se ilude dizendo já não há mais coração. E ele completa: não tem planilha ou idade que explique. Diego Souza no esporte é magia. Tem que trazer, resolve. Eu não consigo ser contra. Eu não consigo ser contra, Matheus. Eu acho que. Até porque faz gol. Né? Faz gol. Mas eu acho que com Diego Souza e Love. Não, um teria que ser reserva. Porra, então. Primeiro, só já fala Diego Souza. O Sport deve R$1.700.000 a Diego Souza, tá? Só para como informação saiu. Resolve. Não, mas só não é grana, não, é informação. Saiu na recuperação judicial. Resolve. O plano de recuperação judicial do Sport e na lista de credores, tem muito credor, deve ter algumas centenas de credores. Diego Souza é 1,7 milhão. Então é dinheiro demais. Tá em Miami, tá na Flórida, botou uma foto assim. Sobre essa questão, eu acho que o modelo de jogo do Sport, de marcação alta, ele já é surpreendente que funcione com Love. Com Diego Souza não vai acontecer isso. Mas não perde gol, não, Vicicácio. Escanteiozinho. Veja só. Mas aí. Aquela bolinha que então traz, Love meteu na trave. Traz, porra. Então é isso mesmo que eu queria. Traz, porra. Mas veja só. A forma como o time joga. Mas eu tô falando de verdade, tô falando na Vera. Porra, já defendi muitas vezes aqui a contratação de Diego Souza. Mas nesse caso, não é nem achar que ele não ajudaria, não é isso. É que nesse time, ele não jogaria ele e Love. Ele não joga, porra, até porque seria 38 com 30. Olha momentos de segundo tempo, reta final. Não existe um ataque onde seria ele e Love. Supondo que. Não, Love cai ali mais corre mais que Gabriel e Kaique, viu? Corre mais que Gabriel e Kaique. Porra, trazer Diego Souza por isso, então o sarrafo tá muito baixo, meu amigo. Campeonato de pônei ali no Caxangá, meu irmão. Tu vai trazer quem, pô? Um centroavante no precinho. Ele vem no precinho, pô. De pico, campeonato de pismo de pônei, né? Porque a galera sabe que a madeira é bem baixinha. Deixa eu só explicar o que eu estou dizendo, assim. Com Diego Souza, o Sport jogaria de uma forma completamente diferente. E, nesse momento, eu não acho que seria bom para o Sport, com o time que tem agora, jogar de uma forma diferente. Eu acho que essa forma, para essa edição da segunda divisão, eu acho ela muito competitiva. Porque é muito difícil você conseguir encaixar um time que tenha uma marcação alta eficiente, pelo menos parte do jogo, que consiga pressionar a saída de bola do adversário de forma eficiente por boa parte do jogo. Tipo, é um sonho de um time, você não permite nem que o adversário saia com o jogo. É difícil você conseguir isso. O Sport conseguiu fazer isso. E na segunda divisão, porque na primeira divisão dificilmente conseguiria, mas na segunda divisão está conseguindo. Com o Diego Souza no time, não existe um cenário onde isso possa ser possível fazer. Porque certamente você perderia um jogador. E por que seria? Porque é surpreendente que Wagner Love faça isso. Ele faz isso. Wagner Love, aos 38 anos, ele faz parte desse sistema. E Diego Souza dificilmente faria parte desse sistema. O surpreendente de casa, bola no homem ali no escanteio. O surpreendente, na verdade, é que Wagner Love consiga fazer essa função, mas ele faz. E no momento que ele faz muito bem, e o jogo inteiro, o sistema funciona. E na hora que o sistema funciona, eu acho muito benéfico para o Sport que tem um time que faz isso, porque ele dificulta demais o adversário. E já que está falando de Wagner Love, se bem que a gente vai falar no destaque, eu queria dizer, eu deixo para o destaque mais para frente. Vamos lá. Eu aceito. Nem que seja para ficar nas cadeiras. Beleza, ele poderia ser um kicker, um special team, né? É um special team. Mas tem um jogo. Não, mas vai falando na brincadeira, já que tá falando agora, eu tava falando sério até agora, mas falando na brincadeira, é muito caro para ser isso. Mas aí, veja só, eu acho que ele teria que vir muito, muito, muito barato. Quase simbólico. Quase simbólico. Porque a galera fala que ela tá ganhando 200 mil game. Diego Souza nunca foi simbólico. Só que isso, ele vai acabar. Ele tá certo. E o Diego Souza tá certo. Ele tem que ser jogador caro. Jogador caro é jogador caro. Não agora vai ser é junho, simbólico agora. Acaba o contrato dele no Grêmio agora em junho. Tá sem contrato. Ele vai aposentar. Veja só. Ele vai se aposentar. 95% de chance de se aposentar. Tu acha que Diego Souza é rico? Eu acho que ele é milionário. Sim. Então, o cara joga. Só para levantar. Eu acho que ele é milionário. Por tudo que o cara está dele aí, Alan, para ver a foto dele hoje. Veja só, o cara tá há 20 anos ganhando salários astronômicos. Vamos ver o Insta do homem.
Veja só. A parada é que o cara joga bola se quiser. O Sport não tem condição. Hoje, o Sport Serasa não tem. É o Sport Serasa, pô. O Sport Serasa tem condição. Calma, pelo amor de Deus. Mas o crédito subindo, o crédito aumenta. Pedrão, ó. Alan, vamos no Instagram? Vamos ver o Insta de Diego Souza? Vamos ver o Insta. Eu acho que é histórico que ele coloca, pô. Mas se for no Stories, a gente vê. Aqui entra tudo. E se quiser, enquanto você está indo lá no Insta jogar outro superchat, a gente vai lendo outro superchat. Tá? Então meteu aqui, ó. Matheus, cara e gordo, saudades. Esse da Copa do Brasil é o que falta, a gente vai falar depois dos destaques. Esse é o tema que a gente encerra. Então, chegamos, né? Conseguimos ler aí essa primeira remessa de superchat. Olha aí, ó a foto. Gratidão. Tá nem gordo, pô. Tá nem gordo. Cadê? Onde é essa foto? Ele não localizou, não, mas essa cerquinha aí não é Brasil, não, jovem. Nem muro tem, pô. Lugar que não tem muro. Isso é Flórida. Ele tem uma casa lá, pô. Opa, isso. Tá olhando Vitória. Só. Ligaram pra ele, só. E aí? Vai ter que buscar. Tu sabe que essa foto aí é só pra mostrar que tá fininho, tá ligado, né? A intenção é assim, ó. Sei lá, porra. Sei lá o que é o sentido dessa foto. Que 30 minutos eu corro, porra. Vamos lá. Valeu aí pelo Insta de Diego Souza. Gratidão. Cássio. Os melhores em campo. Agora eu posso falar, né? Wagner Love, que é mais novo que a gente, apesar de ser experiente, mas na verdade, hoje já é um jogador mais jovem do que a gente. Marcou 2 vezes. O primeiro gol está ali, mais um gol de centroavantão, da maravilha e tal. Da artilheira, né? E no segundo, a finalização mais apurada, mas assim, a mesma entrega em todo o jogo, assim, uma regularidade impressionante, assim. Eu digo há bastante tempo, né, Fred? Assim, o Sport contratou um jogador e recebeu um jogador muito melhor. Porque quando o Sport contratou Wagner Love no passado, o Sport contratou um cara experiente para fazer um golzinho aqui ali, para ajudar, para acalmar o time, irmão, que viesse para somar. E acabou chegando um jogador muito melhor do que isso. Um cara que aos 38 anos joga como se estivesse subindo da base agora. Na verdade, alguns jogadores da base, quando sobem, não são assim, na verdade. A obediência tática, a qualidade técnica é um jogador assim, excelente assim, que o Sport contratou. Impressionante, porque pela idade que ele tinha, no mercado que já estava ficando distante, mas embora tenha tido até há poucos anos ter sido destaque no Corinthians, mas enfim, aí voltou e está rendendo demais, chegou a 17 gols em 2023, assumiu a artilharia da Série B, passou dos dois jogadores do Guarani, Bruno Mendes e um outro jogador que me escapou o nome agora, com 5 gols, que tem muito campeonato pela frente, tá? Agora sim, ele assumiu a artilharia, não jogando a primeira rodada, né? Porque o Sport tem um time reserva, e o Sport tem 2 jogos a menos, ou seja, o campeonato, a Série B está na 9ª rodada, mas para quem está jogando 9 rodadas, a artilharia tem 4 gols. Para o Sport tem 7 jogos. Se Wagner Love não jogou a primeira rodada, é a mesma regra que eu tinha falado no contexto, naquele debate mais alguns minutos atrás. Azar do Wagner Love, nesse caso, como azar do Sport era azar do Wagner Love. Mas os outros 2 jogos, os 2 jogos a menos, aí, na verdade, ele poderá fazer essas partidas. Então, nesse caso, ele começa a despontar, Fred, numa lista de artilheiros que foi até até dar o crédito, que é o IPE, que é o Instituto Palestrino de Estatística, Palestrino de Palmeiras, é o IPE Online, um perfil bem legal, quase 20 mil seguidores sobre estatísticas do Palmeiras. E ele, embora algumas pessoas saibam, mas na hora que você se dá conta disso, você realmente acende a luz e fala, pô, realmente, se Wagner Love for artilheiro da Série B de 2023, pô, tem muito campeonato pela frente, pelo amor de Deus, tem rodada pra caramba. Mas se acontecer, já que nesse momento ele vale falar isso agora, porque nesse momento ele é o artilheiro da competição, será a 2ª vez na carreira dele. A primeira foi no primeiro ano dele como profissional, em 2003, meu irmão. Isso é surreal.
Assim, o cara seria artilheiro da Série B do Brasileiro. Tipo, não é do campeonato estadual. Aqui no campeonato estadual aconteceu um negócio desse, você fica até, porra, você até acha que o cara despontou no clube, rodou o mundo todo, voltou, encerrou lá e virou artilheiro. Mas na Série B é um nível técnico, é um desafio maior. Aí o cara foi artilheiro. No primeiro ano dele como profissional pelo Palmeiras, fez 19 gols, inclusive no esporte. E o Palmeiras foi campeão daquela Série B, tá? E o Palmeiras subiu. Aí, 20 anos depois, o cara ser artilheiro da Série B e num modelo de pontos corridos, supondo que isso aconteça. Eu estou dizendo que o cara vai ser artilheiro. Eu estou dizendo que se acontecesse algo disso, seria um feito assim extraordinário. Pô. Ter 20 anos. Meu irmão, não é que o cara 20 anos jogando, não. Porque, veja só, se fosse 20 anos de um cara que subiu em 2003 e subiu em 2023, já é um feito impressionante. Pensa assim, o cara ter 2 acessos. Um em 2003 e um em 2023 já seria algo assim impressionante. Mas supondo que o cara seja artilheiro no intervalo de 20 anos, meu irmão, eu acho que isso seria uma pauta assim, até porque Wagner Love é um cara mais renomado que fala lá no Brasil, 20 anos depois volta para... Seria bizarro. Seria um negócio, seria um número muito bizarro. Muito bizarro. Mas enfim, eu vou até torcer, porque essa estatística para quebrar é foda, viu? Aí o cara, bem, quem foi artilheiro da Série B em 2002? Porque o cara, para quebrar, tem que ser o artilheiro da Série B em 2002, né? Deixa eu ver aqui, só rapidinho, Fred. Quem seria... Não, é um segundo, eu abro aqui. Boa. Seria Vinícius. Tu vai lembrar, Vinícius do Forte, que jogou até no Sport 2005, chegou com a... Total. Pronto. Eu não sei nem se... Já acabou faz tempo. Eu acho que está aposentado. Só para assim, nesse momento, o que seria Wagner Love? O que seria Wagner Love ser artilheiro da Série B? E alguém, nessa competição agora, quebrar essa marca, fazer algo maior, seria Vinícius, que em 2002, pelo Fortaleza, fez 22 gols. Vinícius, deixa eu ver, quantos anos ele tem? Vinícius nasceu em 73, pô, tá com 50 anos. Aposentado desde 2008. Isso é um absurdo. Estão falando... O cara ser artilheiro ainda, isso é um absurdo. É porque era o primeiro ano dele como profissional. Despontou muito, muito grande. Em 2004 já estava na seleção brasileira, né? Mas, enfim, Wagner Love, um dos melhores dessa partida. Voltando aqui para a realidade agora, dessa partida contra o... Vai ver uma foto de Vinícius, vice atualmente. O Vinícius nasceu em 73, pô. Jogou no Sport 2005, jogou nada. Encerrou a carreira no Paraná Clube. Aqui foi o artilheiro de 2001, Sérgio Alves. Só para não ter noção, o artilheiro da Série volta é Sérgio Alves. É muito bizarro que o cara... Um artilheiro 2004, para ano que vem poder tentar recuperar. Olha o Vinícius hoje em dia. Trabalhando aí na comissão técnica do Ferroviário. Tá bem, não, né? Tá bem, é foda. É muito bizarro. Essa estatística eu nunca tinha visto na minha... uma das... seria, se acontecesse, tipo a do Coritiba. A do Coritiba é violenta, pô. O Coritiba foi campeão brasileiro da Série A com saldo negativo. Isso aí, o cara ser campeão, você é campeão brasileiro e o seu saldo é negativo. Detalhe, o seu saldo é negativo e você é campeão fazendo menos de um gol por jogo. Tipo, menos de um gol por jogo, saldo negativo, você foi o campeão brasileiro. No RSSF, levantamento, um site fantástico, que tem levantamento de campeonato no mundo inteiro, só 5 times conseguiram conseguiram esse feito. Mas o do Coritiba é mais impressionante porque, porra, foi na Série A do Campeonato Brasileiro de 85. Mas, enfim, estamos vendo Vinícius aí e Wagner Love, que ainda está fininho, mas também não tem 50 anos, né? Assim, Vinícius já está com 50 anos, Wagner Love tem 38. Tinha 18, foi artilheiro da Série B com 18 Quem anos. É o de 2004, Cássio? Para ver quem é que vai poder tentar isso ano que vem. O Fortaleza era foda ali na Série B. Rinaldo. Esse veio também. Vieram os dois, porra. Rinaldo se aposentou em 2017 no Calcaia. Aí vamos lá para 2005. Reinaldo do Santa Cruz. Esse aqui não está com o link dele. Aí vai para 2006. Vanderlei do Gama. Túlio Maravilha, pô, artilheiro de 2008. Mas Túlio era mais ou menos do que é Wagner Love agora, né? Enfim, tem muito campeonato. Se acontecer, será um feito bizarro. Pode seguindo com os destaques, voltando para a realidade. Mas não seria, porra. Fantástica pauta, fantástica pauta. Pelo amor de Deus, cara, 20 anos de diferença.
Posso voltar pro jogo? Pode. Love e quem mais? Juba. Pra gente ir montando, tá, Cássio? Love pra gente ir montando. Meu primeiro. Juba não foi bem no primeiro tempo, mas é porque o sarrafo de Juba é mais alto. Na verdade, ele foi mal no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, ele participa com um gol e com assistência. E a gente até falou na transmissão, mas para quem não estava lá, vale repetir aqui, não é o gol como foi o primeiro gol de Wagner Love, com nível de dificuldade menor, embaixo da barra. Tem oportunismo de marcar, claro, mas assim, tá com nível de dificuldade menor, ou uma assistência que o mérito é muito maior do finalizador, tá? Você dá uma assistência, o finalizador ainda dribla 2 jogadores antes de fazer o gol, mas beleza, você ficou com a estatística da assistência ali. No caso de Juba, foi um chute cruzado, um belo chute, uma bela finalização, um gol bonito que ele marcou, e a finalização que ele dá para Fábio, tocando por cima, a assistência que ele dá para Fábio, dando por cima, tirando a defesa, o jogador só deu Fábio só precisou dar um toquinho para tirar o goleiro e marcar. Então, assim, a finalização foi ótima também, tá? Mas assim não, a jogada toda, mas a jogada toda, ali a jogada toda. E isso. Então, é um gol bonito, uma finalização bonita, uma assistência bonita e uma maior movimentação, inclusive outra oportunidade que ele perdeu quando ele começou a jogar até com alegria. Acho que foi até tu, ou foi tu ou foi Celso? Que falou, pô, já tá até rindo agora, porque quando ele errou aquele chute para cima, ele age totalmente diferente quando ele erra no primeiro tempo. Do primeiro batido na grama, ali tem um jogador pressionado, ali tem um... E eu até falei naquele momento, era importante que ele estivesse consciente daquele momento. Era muito pior se ele estivesse jogando daquela forma e estivesse passivo ao desempenho dele, Fred. Tipo, perdeu aquilo e não acha que está acontecendo nada. Aquela reação dele no primeiro tempo de irritação é de um jogador claramente consciente de que, porra, as coisas não estão acontecendo. E era importante que ele tivesse essa consciência. Então, aqui a gente já discorda, então a gente tem. Mas tem problema nenhum. A gente tem uma mas ele cresce. Mas ele cresce no segundo tempo e eu acho que esses dois lances, porra, são 2 lances que outros jogadores do esporte não fazem. Então, porra, aí só porque Juba é porque o sarrafo dele tá aqui que não conta, eu acho que conta sim. E eu acho que isso fez com que ele. E o terceiro. Então você vai. Love, eu ia falar misturar o nome deles. Love, Juba e quem mais? Aí tem acho que vai se causar uma discordância, mas também não tem problema, não. Quando eu coloquei o terceiro nome, Inácio discordou, já estou pegar aqui, Inácio discordou, que ele colocaria Fábio, eu coloquei Ronaldo. Para mim poderia ser qualquer um dos dois, pode ser um pódio maior, porque o Sport acabou fazendo uma boa partida. Não essa é uma partida onde o Sport tem alguns elementos que tem um bom desempenho. A gente faz 3, cita 3, porque já por costume, mas não é obrigado a ter 3, pode ter mais do que isso. Né? Para ser pódio, mas pode ser um pódio maior. No judô, na Olimpíada tem 4. O Stock Car, antigamente, era um pódio, pelo amor de Deus, era uma igreja de degrau. Eu acho que o Ronaldo, ele estava bem no primeiro tempo, e no segundo tempo ele fez diferença para também estar, para o time ter uma... Ele falha no primeiro gol do ABC, ele tem aquela falha, mas assim... tem uma falha, Mas não é. Mas o Juba também não foi mal no primeiro tempo? Para ser justo, no meu critério, pelo menos. Se o Juba foi mal no primeiro tempo e o que ele fez no segundo o colocou, conseguiu refazer a sua atuação, o Ronaldo não estava mal no primeiro tempo, ao contrário de Juba. Ele falhou ali, mas ele não estava mal, e no segundo tempo ele continua. Fábio tem um segundo tempo melhor, talvez tenha tido, mas é uma fração. O Sport jogou bem com o Fábio. Fábio fez diferença para essa boa atuação, mas acho que o Ronaldo foi um jogador regular. Eu acho importante isso. Então eu citei Ronaldo e Inácio nesse debate. Acho que poderia ter sido Fábio, e eu acho que poderia, para mim, qualquer um dos dois. Eu não vejo, por exemplo, eu não perderia muito tempo para dizer, para ficar Ronaldo, tem que ser Ronaldo, tem que ser Fábio. Eu acho que qualquer um aí, para mim, tá bem escolhido. Então já estou com 4 jogadores, né? Para dizer um quinto nome. Só para encerrar o da Stock Car, eu vou falar Renan, tá? Porque eu achei que a atuação dele... Cássio. Jorginho foi bem, mas eu não acho que brilhou. Eu acho que foi um Jorginho aqui dessa atuação de hoje seria muito útil. Eu acho que o Sport teve jogadores mais regulares, assim. Renan, é importante que Renan faça uma partida boa. Por exemplo, o Jorginho, se ele não fizer ele bem ou mal nesse jogo, não vai diminuir muito o potencial do que ele pode ajudar o Sport. Renan, eu acho que ele tem essa dúvida. Tu mesmo disse isso agora.
ele ia ter uma dúvida, e essa atuação de hoje é uma atuação que pode ajudá-lo a ganhar confiança, que o Sport precisa ter um goleiro, foi o que ano passado foi determinante para o não acesso. E nesse momento, até agora, eu ainda continuo achando que o Sport não tem exatamente um goleiro, mas Renan pode ser esse goleiro. Eu não tenho plena confiança ainda, sabe, em Renan, mas essa atuação de hoje talvez seja importante para isso. Vamos lá. Só concordo com o Love, tá, Cássio? Da tua lista. Que para mim, obrigatoriamente, é o primeiro colocado, mas para mim o segundo colocado é Jorginho. Acho que jogou muito bem. Né? Fazia tempo que eu não vi uma partida tão boa de Jorginho. Ele, para mim, é o segundo colocado. E na terceira posição. Veja só, a escolha de Fábio, eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Fábio jogou muito bem, entrou muito bem. Mas a gente também tem que sempre ponderar o adversário, como o jogo ficou, tá? Mas eu vou, ainda assim, eu vou colocar Fábio como o terceiro melhor em campo, tá? Mas deixando um simbolismo de ser um cara mais jovem, de ter feito um golaço, e de, pô, quando ele entrou, eu disse, ó, Fabinho machucado, problema, bronca, e aconteceu o oposto. Ele jogou melhor do que Fabinho, ele jogou muito bem, ele foi intenso, girou a bola muito bem. Detalhe, logo que ele entrou, eu vi ele reclamando que a galera não estava tocando a bola para ele ali no meio de campo, pedindo a bola com boa participação. Agora, foi uma noite, né, de boas atuações. Teve alguém aqui no chat que perguntou ainda agora como foi Eduardo. Muito bem. Para quem estava voltando, muito bem. Tá? Como foi Alisson? Apesar do gol ter sido em cima dele, a finalização e o rebote, achei um zagueiro muito tranquilo. O ABC ajuda muito. Né? Um time que não pressionou, mas deixa uma impressão boa, não mostrou afobação. Né? Pareceu um cara inteligente, um cara esperto. O Ronaldo teve uma participação boa com a bola. Eu acho que foi. Dificilmente vai ter um pior em campo. Só existiu para mim um cara que destoou negativamente ao longo do jogo, que foi Juba com o primeiro tempo horroroso. Horroroso. Ainda assim, é dele que sai o chute do pinball lá do primeiro gol. Pega meio errado e tal, mas ainda assim tem a participação dele. Ele finaliza, a bola vai batendo em tudo que é canto, na trave e Love. Bate em Love também, né? E entra Love meio sem perna, sem jeito. A bola toca meio errado e entra. Só que Juba cresce muito depois do gol no segundo tempo, tanto que ficou entre os melhores de Cássio. Então, achei, por exemplo, que Fabrício jogou muito bem. Né? Acho que Fabrício jogou muito bem. Tá? Então você tem isso. Você teve. Se a gente considerar, por exemplo, o gol anulado, que é a melhor assistência de Ronaldo no jogo, é uma grande finalização de Jorginho. Mas é anulado, aí você tem que tirar da conta. Então, no cenário todo, eu fico com Love, Jorginho e Fábio. Tá? Para mim, são esses os três melhores e eu não tenho pior em campo. Eu não acho que Fabinho, que foi o mais discreto. Eu não coloquei no blog o pior em campo, não. Foi o mais discreto, mas longe de ser o pior em campo, assim, de ser cravado como uma atuação negativa, até porque já saiu mancando, ou seja, deve ter jogado o primeiro tempo todo segurando bastante, tá? Vamos de superchat. Vamos de superchat. Gustavo Santos, valeu pela força, Gustavo Santos. Essa foi foda hoje. Kaique, de preterido a capitão, meu amigo. Quando ele entrou, Love passou a faixa para ele, deu moral para o jogador, né? Mas foi pouquinho tempo, não deu nem para trazer algo positivo, nem algo negativo. Mas a gente destacou na transmissão, quem viu com a gente no DL App, né? Quem viu no nosso canal lá. Destacamos na hora e, brincadeiras à parte, tanto eu quanto o Cássio, né, a gente considerou justo que ele entre na vaga antes de Gabriel. Gabriel fez por merecer ser o reserva imediato, chegou a jogar bem no comecinho do ano, mas vem jogando muito, muito, muito mal, e hoje é melhor que a primeira chance, quando o Love sair, seja de Kaique. Tá? E a turma dizendo, ganha quase 200 mil para ser coach? Não, ganha metade disso. Mas mesmo assim é muito. Mais superchat. Walter Francisco, Celso Shigami, o Samurai da Voz, está anotado. Vai concorrer Samurai da Voz é uma boa opção. Mas é só positivo. Eu não sei se ele aceitaria, não. Acho que não.
Vamos lá. Walter Francisco de novo. Valeu mais uma vez, Walter. Diego Souza tem muito marketing. Love é a maior contratação do esporte desde Dário. Enquanto Love entrega desempenho, resultados, incentiva aos jovens, low profile, Diego Souza só fez se locupletar. Discordo. Eu consigo imaginar Walter nas sociais. Quem é? Eu consigo imaginar. Walter. Agora, o cara Walter discorda assim de você, Walter. Eu acho que é bait. Isso aí. É bait. Mandaram uma escasinha pra gente cair. Não, mas pode ser. Tem gente que odeia e tal. Veja só. Veja só, a maior contratação em termos do cara chegar de ser anunciado é diferente. Ele não pode comparar o que Love está fazendo em relação o anúncio de Diego Souza foi muito maior. Diego Souza foi contratado em 2014. Era um cara que em 2009 tinha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pô. Quem foi o melhor jogador do Brasileiro de 2018? Deixa eu ver aqui. Craque Brasileirão 2018. Craque Brasileirão 2018. Dudu. Pronto. Aí o Fortaleza anuncia Dudu. Em 23. O Sport anunciou em 2014 um cara que pense dessa forma. E cara que um pouco tinha sido um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro, do Palmeiras, que até ficou em quarto lugar, perdeu até o Campeonato Brasileiro naquela reta final. Não lembro nem exatamente se foi ele ou o Rogério Ceni, que é a bola de ouro do campeonato. Mas era um cara que tinha ali 28 para 29 anos. Não dá para comparar. Aquela contratação foi muito maior. E o cara, no Sport, fez 38 gols na Série A, que era o recorde até Gilberto pelo Bahia bater, e pelo Sport, jogando pelo Sport, o cara foi convocado para a seleção brasileira. Foi artilheiro da Série Primeiro, foi artilheiro da Série A, e foi convocado para a seleção. Então, assim, o desempenho dele foi ótimo, porque não ganhou o Pernambucano, realmente não ganhou o Pernambucano, mas, assim, tem uma galera que realmente se prende a isso. E é um grande problema aqui em Pernambuco, no Sport, pelo visto no Sport também, no Náutico, no Santa Cruz, muito. É um problema. Mas, assim, nos campeonatos nacionais, o cara... Ele nunca foi rebaixado com o Sport, para começar. O Sport é rebaixado quando ele sai. Ele com o Sport passou 5 anos na primeira divisão. O que Wagner Love está fazendo agora, e é muito menos tempo do que Diego Souza teve 4 temporadas, é excepcional, porque eu já falei, o Sport não contratou esse jogador. O Sport contratou um jogador que era para entregar muito menos. O que Wagner Love está fazendo é excepcional, mas é na segunda divisão. Talvez na primeira fosse diferente. E Wagner Love vem sendo uma contratação excepcional. Então, quanto a isso. E se for buscar no passado, daria uma grande contratação de Sport, que o cara ter sido campeão mundial da seleção brasileira, ter sido artilheiro 2 vezes da Série A, e quando sai do Sport foi artilheiro e campeão brasileiro pelo Internacional em 76, ou seja, era um cara que realmente estava no auge, o Sport vai lá e contrata, numa época, num contexto diferente. Tem até outro superchat de Walter que entrou agora já argumentando isso, que Dario foi campeão de 70 e artilheiro do brasileiro, só para completar para depois não ter que voltar. Claro, pelo Atlético Mineiro, Atlético campeão mundial pela seleção brasileira, como reserva, mas campeão mundial pela seleção no México, né? Campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro em 71, e em 75, quando sai do Sport, vira artilheiro brasileiro em 76 pelo Internacional. Mas o Sport teve outras contratações grandes, assim. Uma delas, que vai se perdendo com o tempo, já vai fazer 40 anos já, é de Éder Aleixo, que era um dos principais destaques da seleção brasileira de 82. A seleção de 82 não é uma grande seleção, todo mundo fala. Um dos principais jogadores daquela seleção, com Zico, com Falcão, com Cerezo, era Éder. E Éder, isso em 82, e Éder foi jogador do Sport em 87. Antes do Campeonato Brasileiro, por ter sido até ajudado mais na campanha, mas ele sai antes de começar o Campeonato Brasileiro. E ali foi uma condição muito boa que o Sport trouxe um jogador excepcional, e Éder, isso foi em 87. Em 94, 7 anos depois, Éder ainda era um grande jogador e foi um jogador que levou o Atlético Mineiro para a semifinal do Brasileiro, e 7 anos depois. Só para dar um exemplo. Então, existem alguns jogadores, algumas contratações. Proporcionalmente, a de Éder é uma das maiores. É uma das maiores. Leão, a de Dario, eu acho que a de Dario é a maior. Leão. Leão é. Não, a de Leão eu acho que já estava mais grande, de carreira, né? Fim de carreira. Eu acho que a de Dario é a maior. Éder muito grande, mas a de Diego Souza é enorme. A de Wagner Love. Dario, Éder e Diego Souza.
A de Diego Wagner Souza Love é foi menor que a Diego convocado, Souza. lembraram aqui no chat, né? Foi convocado para a seleção brasileira. Eu lembrei, não foi do chat, não. Eu falei aqui. Pô. Não, mas o chat mas quando eu estava falando isso, eu já estava falando um comparativo de desempenho com desempenho. Porque são duas coisas são duas coisas diferentes que a galera precisa. A contratação, você não pode pegar o que o cara faz depois e falar. A contratação, naquele momento, você está trazendo jogadores. Porra, que contratação assim, meu irmão, inacreditável. Aí o cara não jogou nada, porra, não jogou nada. O experimento deu muito azar e tal, beleza. Nesse momento, no anúncio da contratação, o Diego Souza foi uma contratação pelo menos para mim, mais impactante do que a de Wagner Love. Pelo rendimento que está acontecendo, o Diego Souza foi muito bom nos campeonatos nacionais. No estadual não foi. Mas quem se prender a isso, paciência. Eu não vou lutar contra isso. Já passou, a gente está em 2023, aí tem cara que ainda acha isso, mas o desempenho dele no campeonato nacional é incontestável. E o de Wagner Love está muito acima do que eu esperava. E eu acho que está acima do que o Sport esperava, porque eu repito, eu não acho que o Sport contratou esse jogador. Todo mundo, e Wagner, do Love esperava, do Sport, e todo mundo, pô, ninguém esperava jogar isso não. Tá? Vamos para mais superchats. MM, tá? Fred Cássio, vocês lembram de um rapaz que se destacou naquela campanha do Sport Sub-17? Onde surgiu o Patrick? Ele ainda joga futebol? Patricão, centroavante. Né? Pô, não sei. Foi um destaque do Sport, vice-campeão da Copa do Brasil Sub-17. Não deu, e naquele momento, quando você joga na base, tem um porte físico daquele, é um diferencial grande, mas em outras categorias, quando você vai subir de categoria, onde tem outros jogadores com um porte semelhante, fica mais difícil. Confesso, desculpa aí, M's e M's, mas eu não tenho essa resposta, mas o que eu posso falar é que ele foi um destaque daquela campanha do Sport. Cássio, segura um pouquinho que eu tô precisando atender o interfone aqui. Tá? O que eu tô falando é o quê? Não, lê o superchat aí, responde aí. Então eu tô respondendo, porque tu tá respondendo, tu que me parou aí. Enquanto o Fred atende, deve ter pedido uma pizza, né? Inclusive, tô morrendo de fome também. Mas, enfim, M's e M's, não sei onde está Patrick nesse momento. Ele parecia ser um jogador muito promissor naquela campanha. O Sport perdeu do Corinthians naquela final, né? Ele até faz o gol de empate no jogo da Ilha, deu 22 mil torcedores no primeiro jogo, um 2-2, mas o Sport lá do Pacaembu, na semifinal. Inclusive, acho que essa semana agora, o Sport já joga a semifinal da Copa do Brasil Sub-17. O Sport foi vice-campeão em 2016. Ano passado foi semifinalista, eliminado pelo Palmeiras, que depois foi o campeão, e esse ano está de novo na semifinal, terceira vez que o Sport chega entre os 4 melhores dessa competição, a juvenil, né? E vai pegar o Atlético Paranaense, começa no Recife, a semifinal, a volta é lá em Curitiba, e na outra semifinal está Palmeiras e Vasco. Se tiver algum outro superchat, eu não sei se ainda se tem, deixa eu ver, tá no chat aqui, pode jogar na tela. Não sei se a galera mandou, senão eu falo qualquer outra coisa aqui. Enquanto o Alan não coloca, não sei, na verdade, tem ainda. Outro de M's e M's, estou falando plural aqui. Deve ser o Marcelo, Michel, Michael, alguma coisa, estou deduzindo, acho que seja chocolate, não. Mais aqui no superchat, valeu, meu velho. Com o passar dessas 9 rodadas, o Sport com 2 jogos a menos. De homem só aí, viu, Cássio? Já começa a se desenhar os 6 candidatos que. A gente está falando um pouco disso, os 6 candidatos. Fala rapidamente disso, né? Que vão brigar pelo acesso. Falta um jogo, mas é um jogo de contexto de briga pela zona de rebaixamento. Na segunda-feira, a 9ª rodada vai ser encerrada com Chapecoense e Sampaio, mas nesse momento é uma briga para se afastar do Z4. A Chape está em 15º e o Sampaio em 16º. Os dois têm 9 pontos e o primeiro do Z4 tem 8, que é o Avaí. Então, nesse momento, o cenário aqui não vai mudar até amanhã. O Vitória líder com 19, Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma, os 3 com 17. Vila Nova e Criciúma perderam nesse domingo e quem tivesse vencido deles seria o líder, mas eles desperdiçaram a oportunidade. O G4 teve uma mudança, o Criciúma completa, né? Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma completando o G4. Teve uma mudança no G4, que foi a entrada do Novo Horizontino e a saída do Botafogo. No caso, Novo Horizontino e Ceará, os dois brigaram, um confronto direto para ver quem entraria nesse G4. O 5º lugar é o Mirassol com 16 pontos e o 6º lugar é o Botafogo com 16 pontos. A pergunta dele é o seguinte, os 6 candidatos, se for pela classificação, o Sport não é um dos 6 candidatos, mas eu estou deduzindo que ele imagina que o Sport seja um dos 6 candidatos, porque o Sport, na verdade, é o 9º colocado com 14 pontos. Para tirar um desses 6 primeiros, encaixar o Sport, caso eu tenha entendido do jeito que ele falou, eu não tiraria ninguém não, tá?
Para começar assim, eu não acho que nenhum desses 6 times Cássio, deixa esteja... eu fazer uma sugestão. Deixa eu só completar essa frase. Eu não acho que nenhum desses 6 times está fazendo uma frase para dizer esse aqui não vai para lugar nenhum. Eu já achei que o Botafogo não ia para lugar nenhum. O Novo Horizontino foi péssimo na primeira rodada. O Botafogo foi atropelado dentro de casa do Vitória. Só que eles foram se recuperando, buscando pontos difíceis. Então, nesse momento, os 6 que estão ali são 6 candidatos reais. O que é um problema para quem está brigando, porque eu acho que Sport e Ceará vão brigar. Então, em tese, já seriam 8 times, não 6. MM, 2 coisas. Vou fazer o seguinte. Não sei se você vai estar aqui no Raiz de amanhã, tá? Se você tiver, nos ajude a lembrar, porque a gente traz essa sua pergunta para analisar no programa de amanhã. Tá? A gente já mais tá gente na mesa. A gente já está com o andar da carruagem aqui. Ainda tem Bahia, ainda tem Santa Cruz, tá? E eu vim mostrar aqui a minha caneca. Vê se ele respeita. O MM, ó. Porra, essa buscada foi gigantesca, viu, meu irmão? Porra. Tem preço, viu, MM? Tem preço. Tudo tem preço. Tem nem tudo, porra. Não tem, não. Eu gosto dessa caneca demais. Tá? Tem mais superchat. Opa aí, Cássio. Walter jogou. Eu não falei da idade, não. Mas 11 reais. Obrigado por me achar novinho. Vidário jogar no esporte. Dário, quem viu foi. Ele viu também, mas Dário foi o nosso, dos anos 90 ali. Batia pouco. Vidarinho jogar no esporte. Fico sempre na ampliação. Quando fui nos assentos especiais, fiquei abaixo do camarote do 45. O exemplo de Love pro elenco é notável. E aí é mesmo. Tá? Inclusive, essa faixa de capitão que ele bota ali em Kaique é bem sintomática. Sobre Walter, eu não acho que eu falei que Walter era novinho. Eu acho que eu falei que Walter era um perfil das sociais. Mas nisso eu me equivoquei, porque ele já disse que fica em outro local. Ampliação. E detalhe, ele fica ampliação, já que ele é um cara desde Dario, desde os anos 70. É um cara que teve que mudar de lugar, porque não existia ampliação dos anos 70. A Ilha do Retiro era muito difícil. A Ilha do Retiro não tinha nem os tobogãs. Atrás da barra, a arquibancada atrás da barra, era do tamanho das curvas. Aquela curva, na verdade, era o tamanho todo atrás da barra. Aqueles tobogãs eles foram construídos nos anos 80. A frontal já existia nos anos 70 e o setor de cadeiras só tinha metade dele. E não tinham as cadeiras que ele está se referindo. Era muito diferente. Aí. Sobre o exemplo de Love para o elenco, é verdade. Mas eu também tenho outra coisa. E ter no elenco um cara que é convocado para a seleção brasileira? Eu acho que o Diego foi muito importante para o elenco. Exatamente. Né? Exatamente. Veja só, eu gosto de Diego Souza, não acho que vai ajudar agora. Mas assim, o Diego Souza ali, 14, 17, puta que pariu. Meu amigo. Tem mais. Eu era eleitor, Diego Souza. Diego Souza, candidato aí, eu era eleitor. Se for... Total. Tem mais superchat. Tem aqueles da Copa do time para a Copa do Brasil, né? Que é do próprio Walter, né? Se a Copa do Brasil acabou e vamos testar ou se ainda tem jogo. Bora, até para acabou, pô. Mas vamos a gente vai colocar R$10 no 03. Tá dito aqui. A gente vai fazer isso já. A gente vai abrir aqui já o Beto Nacional. Mas vamos lá. Sobre a Copa do Brasil, tem um ponto que é fundamental ser tratado. Se o Sport jogasse na ilha, por exemplo, tá? Quer dizer, mas aí não conta, porque se fosse na ilha. Se o jogo do final de semana seguinte fosse na ilha. Sport e Avaí, não Sport e Londrina. Né? Não Londrina e Sport. Aí eu iria 100% reserva para o Morumbi. Mas existe algo que tem que fazer parte do debate. O Sport vai fazer uma única viagem. A viagem para São Paulo é o mesmo grupo que de São Paulo segue para o Paraná, segue para Londrina, para enfrentar Londrina no domingo. O jogo é na quinta e o outro no domingo. Então os titulares vão viajar. Os titulares vão ter que ir para São Paulo. Os titulares vão treinar em São Paulo. Os titulares vão para o Morumbi. Como usar esses titulares é que vai ser a questão. Como? A viagem obriga eles a estarem lá. Metade do desgaste, ou parte considerável do desgaste é a viagem. Eu acho que Henderson vai ter que pensar numa linha de trabalho. A minha, qual seria? Eu pouparia, por exemplo, Wagner Love eu não colocaria para jogar. Jorginho eu não colocaria para jogar. Juba,
Talvez eu colocasse, é um cara mais novo, pode aguentar o tranco. Porém, tanto o Jorginho quanto o Wagner Love estariam no banco de reserva. Se por uma obra do destino o Sport abre 1-0, antes ali no primeiro tempo, ou se na reta final do segundo tempo abre 1-0, aí coloca todo mundo, meu amigo. Aí coloca todo mundo. Tá? Então, eu acho que o desenho da semana, né, a rota de viagens da semana, não permite e não abrirá a porta para o Sport ir reservaço para o Morumbi. Mas se fosse o caso, eu acho que deveria ir sim, tá? Porque a Série B é muito mais importante nesse momento. E queira ou não, né, o que aconteceu na ilha desandou a chance de classificação. Se tivesse sido 0-0 ou até 1-0 contra. Não, o segundo gol que já foi muito disperso ali. O 1-0 ainda tem, porque você pode ali, mas o 2-0 inviabilizou qualquer coisa. O Sport nunca venceu o São Paulo no Morumbi, são 2 empates e acho que 22 derrotas. São 24 jogos ou 22 jogos, nem sei, mas é mais de 20 derrotas, assim, nunca venceu. Teria que vencer por 2 gols de diferença, para pelo menos forçar a disputa de pênalti. O que Fred falou, a gente até debateu naquele dia, por causa o esquema do Sport vai fazer com que os titulares estejam lá, mas assim, se houver qualquer nível de desgaste, assim, esse duelo está perdido. Esse duelo já está perdido. Agora é o seguinte, você vai colocar um time para não ser goleado, pelo menos, porque o São Paulo vem na crescente, colocou 45 mil contra o Goiás, 59 mil no outro jogo. O São Paulo está numa vibe de colocar cada públicos espetaculares no Morumbi, e certamente será um grande público que irá para esse jogo para ver o São Paulo provavelmente avançar para as quartas de final. Até porque a Copa do Brasil o São Paulo nunca venceu, pode ser até uma meta do clube e tal. O Sport vai jogar para, de repente, levar uma pancada. Mas, meu irmão, futebol é aquela coisa. Esse cara tá jogando ali. Veja só, você bota um time misto. Acho que tem que jogar com um time misto. Se, de repente, o time misto surpreende, faz o que fez o ABC hoje, mesmo sem jogar nada. O ABC não foi para o intervalo com 1-1. Se, de repente, vai para o intervalo, não é um cenário. Aconteceu um pênalti lá, 1-0. Aí eu acho que deveria colocar o máximo possível à disposição para tentar buscar pelo menos 2-0. Mas é uma situação de jogo. Isso é uma situação de jogo que dificilmente acontecerá. Você deve estar. Você pode. O que Anderson não pode é achar que isso não tem como acontecer. E se de repente está ganhando 1-0, ele, eu deixei os caras no hotel, eu não imaginava que ia fazer 1-0, e aí o time está ganhando 1-0, tem ninguém para colocar. Não, os caras vão estar lá no banco. Mas assim, não acho que tenha que desgastar o time. O jogo do Londrina, nesse momento, ficou mais importante. O do São Paulo poderia ser mais importante se tivesse pelo menos empatado o primeiro jogo. Aí o de São Paulo seria mais importante. Mas nesse momento, para mim, o confronto beirou impossível. Se o Sport sair do Morumbi classificado, já dizendo de agora, será uma das maiores classificações da história do Sport. Será uma das maiores classificação maior. Só vai ser menor que a reviravolta da Copa do Brasil da final. Então não é, né, porra? Então é da Copa do Brasil. Não é classificação, aí já é título, pô, é classificação só. Não, um confronto. Pra gente não ficar nesse precioso. Confronto não é o maior, não. Não seria o maior, não. Um confronto de 180 minutos, assim, uma reversão de mata-mata. Mata independentemente. Aí obviamente, está atrás do. Claro, então. Por isso que eu falei. Sempre fica na minha cabeça essa, mas seria uma das maiores. Ok. E assim a gente vai fechando, tá? Oh, meu Deus, graças a Deus. A parte do esporte.